Olá, sejam bem-vindos ao É Seguro. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, que é uma realização do Sincor Sergipe, com o apoio da ENS, a Escola de Negócios e Seguros, e da FENACOR, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros. Aqui nós vamos falar sobre o mercado de seguros, claro, falar sobre plano de saúde, falar sobre consórcio e também sobre empreendedorismo, né? Quero fazer um agradecimento muito especial ao presidente da ANS, Lucas Vigílio, como também ao presidente da FENACOR, o Armando Vigílio, pelo apoio aqui ao nosso podcast. E o nosso primeiro convidado para estrear é o number one, para bater esse papo com a gente, é o Gustavo Andrade, né? Ele é bacharel em Direito, corretor de seguros, pós-graduado em Marketing e Gestão Empresarial, MBA em Inteligência Artificial para Negócios pela Faculdade Exame, professor da nossa ENS, né, por 10 anos, sócio da AVSX, Atende-Seg e Agência Alfa Nexus. Eu vou dizer a vocês que eu conheço, né, a AVSX, mas esses dois outros negócios do Gustavo eu ainda não conheço. Quer dizer, vamos conhecer também a Atende-Seg e a Alfa Nexus. Então, ô Gustavo, eu gostaria muito de agradecer, né, você aqui sempre pronto para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha, Érico. Gostaria de agradecer. Primeiro, pelo privilégio de ser o primeiro, né? Tomara que o pessoal goste, mas fico muito feliz com isso. A gente já tem uma relação de um bom tempo. Eu estou no mercado há 20 anos, então a gente já tem algum tempinho aí de caminhada. Fico muito feliz. É muito legal ouvir falar da gente, né? Às vezes a gente não tem nem noção. Então, pô, legal, deu para fazer algumas coisinhas aí nessa jornada. Mas fico muito feliz. E parabenizo, inclusive, o Sincor, sempre inovador, em trazer novidade, antenado que está. Podcast hoje, eu brinco que é um vício, é meu vício, inclusive. Mas fico muito feliz em participar. Estou à disposição para tentar ajudar, contribuir um pouquinho para o mercado, para trazer um pouquinho de informação aí e ajudar os corretores. Show de bola, show de bola. Sabe, cara, 20 anos de mercado, você nem tem... Só passa 20 anos de mercado insólito, assim, sem fazer nada, quem é muito... não gosta muito de inovar, que não é o seu caso, né? Você é um cara que sempre está buscando coisas novas, eu gosto muito desse seu perfil, né? Diz que podcast, eu também gosto muito de podcast. Podcast, marca registrada é caneca, né, cara? Cara, eu trouxe uma caneca para você, ó. Pô, que legal. Fazer uma caneca, é o nosso presente. O primeiro aqui. E ainda ganha o presente. Pô, cara, obrigado. A canequinha ainda tem assim, vai ter uma caricatura sua, tá? Pra gente ver. Que legal, que bacana. Aí. A carecona aqui, ó, pra galera ver. Pô, que legal. Muito bom, muito bom. Obrigado, muito feliz com isso aqui. Então, e eu sou viciado em café, então, cara, casou perfeitamente com isso. Eu ia botar um daquele do Star Wars, você gosta desse mundo, mas tá bom. Mas ficou massa, ficou muito legal. Parabéns, ficou muito bom. Bom, então vamos começar, né, o nosso bate-papo, que é um verdadeiro bate-papo mesmo. E até para conhecer a gente que é de Sergipe aqui, mas um podcast é para o mundo todo, né? Perfeito. Então, assim, até você, para conhecer melhor você, como foi aí que você começou nesse mercado de seguros? Da onde você veio? Massa. Me conta aí um pouco da sua história. Vamos lá, de forma resumida, embora minha área de formação seja direito, que era um sonho, eu falava, diz que eu falo muito bem, mas enfim, você vai ser um bom advogado. Fiz o curso de direito. Entrei com 19 anos no mercado, mas por uma exigência, se é que a gente pode dizer assim, de minha mãe. Cara, tem que trabalhar, 19 anos tem que trabalhar, não pode ficar em casa. Se ficar em casa não vai dar para legal. Enfim, comecei a trabalhar numa corretora do Mário Azevedo, grupo antigo Sercosi. Foi meu primeiro emprego. Eu pensei que você tinha começado já na seguradora, não. Comecei numa corretora, fui agente administrativo, depois entrei para um pouquinho da linha comercial. De lá, eu fui para a saudosa Real Seguros. Então, trabalhei na Real Seguros. Da Real, fui para Porto Seguro. Fui funcionário do Kleber Souza. Excelente gerente. Então, fui funcionário do Kleber Souza. Da Porto, acabei indo para a Liberty Seguros, onde fiz uma carreira na parte comercial, como gerente de contas. Passei durante 4 anos e meio na Liberty, uma escola maravilhosa, empresa excelente. E, de repente, eu digo, cara, não é isso que eu quero empreender. Até porque eu sempre brincava, desde pequeno, que se eu morresse empregado, eu ia virar uma alma vagando. Então, eu tinha
essa vontade de empreender. Era o moleque que acordava dia de domingo, de manhã cedo, para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então eu digo, cara, eu quero abrir meu negócio. E acabou que eu já dava aula na Escola Nacional há 2 anos, tinha contato com o mercado, a convite, inclusive, da ANS, fazendo parte da parte de estruturação, de planejamento por parte dos corretores. E resolvi acabar empreendendo e virei corretor de seguros. Na realidade, minha esposa primeiro foi minha aluna, então ela foi minha aluna, tive o privilégio de ser professor da minha esposa. Minha esposa se formou corretora, a gente abriu a corretora, pedi as contas da Liberty, sem nada, sem carteira nenhuma, o sonho, uma caneta e a esposa, e a gente abriu a Viver e Corretora de Seguros. A gente foi muito feliz com esse empreendimento, passamos por algumas agruras, mas graças a Deus deu muito certo. E logo depois eu acabei também fazendo o curso, aí mudei o lado da cadeira, de professor virei aluno e acabei me tornando corretor de seguros pleno. Diz que o segurador, quando ele quer evoluir, ele vira corretor de seguros. Rapaz, hoje eu posso dizer, é verdade. É verdade. O cara, quando quer evoluir, ele vira corretor de seguros, só que o cara, quando ele é segurador, ele fica naquela briga. Cara, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu quero mais ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. E aí ele tem a ilusão de que vai ser mais fácil virando corretor. E tem alguns percalços aí que normalmente o segurador ele não tem noção de quanto é árdua a vida do corretor. É verdade, é verdade. Mas eu considero como evolução, sim. Não é evolução. Eu tenho um amigo que ele participou de grandes seguradoras, foi do governo, e aí ele disse que fez o curso de corretor de seguros, né? Eu disse, cara, você evoluiu bastante, pô. É bem isso. É um processo evolutivo. Mas você falou aí da sua história, né? De 2 seguradoras que hoje já não existem mais, né? Perfeito. Nem a Real, nem a Liberty. Você vê como esse mercado ele é muito agitado e cada vez mais, né, fica mais frenético. É por isso que os corretores de seguros têm que estar bem ligados nesse nosso mercado. Você falou das agruras, né? Essa mudança de chave, o que é da cadeira do segurador para vir para a corretagem de seguros, o que foi que mais pegou? Assim? Vamos lá. Eu brinco que a gente tem aquela velha frase, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Então, quem está do lado de cá, é muito mais fácil, o corretor ganha muito mais dinheiro. De fato, as possibilidades de ganho do corretor, elas são infinitamente maiores do que um segurador, mesmo quem está se preparando para se tornar um executivo de seguradora. Qual é o ponto que, para mim, pesou muito? É a ausência da suposta segurança. Se você não tiver um planejamento muito bem feito a nível de plano de negócio, que é, na minha visão, onde hoje peca muito em vários corretores, é não ter muito aonde estou, para onde eu quero ir. E isso me deu uma segurança de dizer, meu planejamento foi, eu tenho 1 ano de contas pagas, então eu tenho que fazer a corretora dar certo no intervalo de 1 ano. Pós 1 ano, ou eu fecho a empresa, vou ter que arrumar um emprego, mas enfim, eu me preparei para 1 ano de contas pessoais pagas. E quando você vira o lado, principalmente quando você vem sem carteira, você não sabe, você entende tecnicamente do produto, porém você não tem, como é que eu brinco? A expertise do corretor, do relacionamento, de ter acesso ao cliente, de ir. Então, pontos de dificuldade. Primeiro, não ter a segurança de no final do mês contar com o salário e com os benefícios, que a maioria dos seguradores, eu acredito que a maioria vai concordar comigo, você acaba tendo mais benefício do que dinheiro no bolso. Então, você tem ticket de alimentação, você tem auxílio babá, auxílio creche, então uma série de coisas que faz uma falta danada quando você está do outro lado da cadeira. E segundo ponto, você não tem a previsibilidade de receita. Então, você ganha mais se você trabalhar infinitamente mais, mas às vezes esse infinitamente mais não é na proporção que você deseja ou que você imaginava que seria. Então, isso dá alguma dificuldade. Foi exatamente aí onde, na minha visão, entra o planejamento do cara. Então, eu preciso ganhar quanto? Eu tenho que ter o planejamento. Quanto é que eu necessito de receita? Quanto minha empresa precisa para se sustentar? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Então, muitos corretores não fazem esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Acaba embolando, acaba misturando despesa pessoal com despesa da empresa. E aí, cara, embola. E aí fica muito difícil de administrar. E aí o cara vai ficar não um empresário, e sim um funcionário do seu próprio CNPJ. E dificulta muito a vida. Cara, assim, você falou muito na questão do plano de negócios, né? Eu acho que tem um processo de evolução até maior para o corretor de seguros. Eu acho que ele precisa do mais básico ainda, né? Falando sobre tecnologia, que é uma área que você gosta muito também, né? A parte de inovação. O corretor de seguros, ele por incrível que pareça, né?
tem corretores de seguros que trabalham no seguro automóvel que não tem nenhum multicálculo, né? Assim, hoje nós temos várias opções aí de multicálculo, valores muito, muito baratos, né? E, por incrível que pareça, o corretor de seguros, um simples multicálculo, né? Ele não tem, não utiliza, né? Como é que você acha, você que é muito ligado a essa questão da parte tecnológica, inteligência artificial, que você fez alguns vídeos já recentemente, como é que você acha que isso pode ajudar o corretor de seguros aí no dia a dia? Cara, eu brinco que a tecnologia ela nasceu exatamente com a finalidade de ajudar o ser humano. Muitas pessoas têm medo, a IA vai tomar conta, a IA vai substituir o ser humano. Cara, ninguém substitui um ser humano que sabe utilizar a tecnologia. Então, a tecnologia sozinha ela não faz muita coisa. Principalmente para o corretor de seguros, e aí eu falo com alguma propriedade, existem ferramentas hoje no mercado que ajudam muito a vida dele. Então, o que é que eu sempre prego e falo para o corretor? Cara, procura um sistema para te ajudar. Não entende o sistema como burocracia. Você foi muito feliz quando você colocou o sistema de multicálculo. Hoje, você já tem multicálculo para o segmento de saúde, você já tem multicálculo para o segmento de automóvel, para o segmento de residencial e algumas experiências até para o segmento de vida. Por quê? Qual é a finalidade? Cara, ao invés de eu estar passando 5, 10, 15, 20, 30 minutos fazendo cotação, em 5 minutos eu tenho a cotação de todas as seguradoras. Isso, inclusive, reduz a necessidade até de mão de obra. Por quê? Porque você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 cotadores, funcionários? Não. Cara, eu vou ter 2 funcionários muito bons que operam o meu multicálculo. E aí como é que eu organizo minhas informações? Quais são os dados? Por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta no mercado de seguros e principalmente no mercado de corretor de seguros são acesso a dados. O corretor ele baliza muito hoje pelo achismo. Eu acho que esse segmento vai me dar dinheiro. Porque o segmento X dá muito dinheiro. Cara, todos os segmentos dão dinheiro. Agora você precisa entender se aquele dinheiro está dentro do que é projetado para você enquanto receita. Então, eu sou um apaixonado pelo mercado de saúde, agora estou me aventurando no mercado de consórcio também, junto com o meu sócio, o Igor Siddhartha. Então, a gente está fazendo avaliação, só que para a tomada de decisão de onde é que eu vou trabalhar, de que forma, que energia eu vou empreender, eu tenho que estar balizado em dados. Então, a tecnologia vai me ajudar a isso. Então, por exemplo, hoje você já tem diversos sistemas de gerenciamento de corretora, alguns até com custo de menos de R$100 por mês, que já dão um adianto de vida, relação de renovação, quantos eu tenho a renovar, divisão, inclusive, de segmento, que é uma coisa que o corretor precisa entender até para conseguir negociar com a seguradora, gente. Qual é a sua carteira? Sua carteira está dividida em quê? Quantos por cento você tem de residencial? Quantos por cento você tem de empresarial? Quantos por cento você tem de automóvel? Quanto foi para a companhia X ou companhia Y? Hoje os corretores, me perdoe, até pode ser até um tanto grosseiro o que eu vou dizer agora, os corretores, e aí eu falo porque eu estava do outro lado há bem pouco tempo atrás, os corretores se baseiam nos dados fornecidos pela companhia. Então, a companhia chega para você, você tem um acordo para receber de, 5% de plus. Você bateu tanto. Será que você bateu tanto mesmo? Será que você bateu mais do que aquele número que está sendo apresentado? Será que você não pode contestar esse dado? Ou será que você não pode fazer um pleito a mais para ganhar mais dinheiro para a seguradora? A questão de sinistralidade também é tipo uma caixa preta, né? O cara não sabe quando a sinistralidade. Sua sinistralidade está 120%. Cara, assim, mas como? Me mostra aí, né, como é. Exatamente. Não sei se você lembra, tem um caso bem sui generis, assim, virou até lenda. Você vai lembrar que você é antigo. Vamos lá. Lembra que você estava... Cobertura de vidros entrou pro sinistro do cara. E não era assistência. Aí quando você puxava e detalhava o sinistro, porque você está me dizendo que eu tive tanto sinistro. Cara, eu tenho aqui na minha seguradora, na minha corretora, todos os meus sinistros catalogados. Você está me dizendo que foi isso, isso e isso. Tá, legal. E aí eu vou te perguntar uma outra coisa. E o salvado não entra na conta? Porque o salvado não tem que abater no sinistro, então meu resultado não é para estar isso, meu resultado é para estar X. Então o corretor, ele não se coloca na condição de protagonista, em boa parte. Alguns, obviamente, já vêm melhorando muito isso. Eles se colocam na condição passiva. O que a seguradora diz, ele diz amém. E nem sempre... E aí, obviamente, respeitando toda a relação com a seguradora, mas você pode sentar, debater, conversar exatamente por isso. Essa questão de estar na passiva, né, do lado do corretor, acho que o corretor precisa ser mais empresário mesmo, né? Ele acha-se sempre... Eu digo sempre que até o próprio sindicato, o Sincor Sergipe, é um sindicato patronal. E aí, se você perguntar a alguns corretores, né, você chega lá e você vai, mas qual é o benefício que eu vou ter sendo associado ao Sincor Sergipe? Eu digo, cara, primeiro você tem que saber como é que você pode ajudar o Sincor Sergipe a crescer. Porque, assim, nós temos hoje dificuldades muito grandes. Toda a parte de sindicalismo patronal, né, tem uma dificuldade muito grande, até porque os empresários dos ramos, às vezes, não acreditam nisso. Mas quando você tem uma luta, por exemplo, tipo
teve a MP 905, que acabou com a nossa profissão. Recentemente, agora, essa questão do bônus, que ia influenciar no dia a dia do corretor de seguros. Então, você precisa de entidades fortes, né? Então, assim, primeiro você se associa. Sim. E vai fazer pleitos lá dentro para melhorar a entidade. Eu acho que só dentro da entidade a gente consegue, no diálogo, cada vez mais melhorar. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, o que é que eu vou ganhar sendo associado de um sindicato? Não, você tem que, primeiro no patronal, você tem que se associar, que era para fortalecer ele, porque nas lutas em defesa da categoria, um sindicato com mais associados é mais forte, né? Hoje você tem uma dificuldade muito grande disso. A gente sabe que o dia a dia do corretor é muito, muito corrido, mas é sempre bom deixar um tempo para a gente poder contribuir com os sindicatos, né? Mas vamos voltar para o lado, vamos para o lado tecnológico. Só colocando um ponto aí que você colocou que eu acho muito pertinente, além de você contribuir, se filiar, mas eu acho que você tem que participar, entender o mercado, qual é o movimento que o mercado está indo. Por quê? Porque se você não consegue entender para onde o mercado está caminhando, você não consegue intervir, inclusive corrigir a rota. Porque tem muitos corretores, inclusive, que estão passando por alterações no processo do mercado que vão refletir diretamente na sua receita e ele não está ciente disso. Então, por exemplo, existe aquela briga que é polêmica, mas enfim. A cooperativa, autoriza a cooperativa, não autoriza a cooperativa, como é que vai ficar essa situação? Vai mudar o bônus, vai mudar a regra de participação, vai ter estorno, não vai ter estorno, vai ter estorno até quando? Então, uma série de situações que o corretor precisa estar forte. E onde é que ele fica forte? Ele fica forte exatamente no coletivo. Então, na minha visão, ele tem não só que se filiar, mas ele tem também que participar junto com o seu grupo e entendendo como é que está a movimentação do mercado. Agora, mesmo recentemente, tem uma PL, estava na Câmara, que é algo que para o corretor de seguros, o corretor fica muito preocupado com a colocação da comissão na apólice, né? Isso estava novamente agora para ser aprovado, e nós intervimos lá para tirar isso da parte da proposta, né, da apólice. Mas, assim, eu acho que o corretor de seguros ele tem que apoiar mais os sindicatos. Mas vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema. Falando em tecnologia, né? Você está lançando agora a Atende-Seg, né? Atende-Seg. É nessa área de tecnologia? Como é que funciona isso? Sim, é na área de tecnologia. Na realidade, a VSX, que agora se tornou um grupo VSX, a gente tem um braço de tecnologia, que é exatamente a Alpha Nexus, que foi uma agência que a gente desenvolveu exatamente para a criação de tecnologia voltada para automação e inteligência artificial. Hoje a gente foi, e aí eu bato no peito, digo com muito orgulho, sem falsa modéstia, a gente foi uma das primeiras corretoras a introduzir inteligência artificial no atendimento. Então, só para que você tenha um entendimento hoje de como é que funciona a nossa operação, todas as nossas campanhas de tráfego que são direcionadas para o WhatsApp, quem atende inicialmente é a nossa atendente virtual, que a gente batizou de VIX. O que é que ela faz? Ela faz todo o processo de triagem e atendimento do cliente. Então, ela faz questionamento se o plano é pessoa física, jurídica, ela questiona a idade, ela questiona o CNPJ, se a pessoa já tem plano, se não tem plano. E tudo isso de uma forma extremamente humanizada. Só para que você tenha uma ideia, se você mandar áudio, ela te responde áudio. Por quê? Porque a gente programou ela para entender. Se o cliente falou comigo em áudio, é porque ele não quer texto. Então, se ele mandou em áudio para mim, eu devolvo para ele em áudio. Então, feito essa triagem inicial, eu pego todos esses dados, condenso e mando diretamente para o CRM do nosso consultor. Só que o nosso consultor ele já vai com, 30%, 40% da jornada de compra feita. Só nesse processo a gente conseguiu barrar 42% dos curiosos. Ou seja, daquele cara que está lá zapeando e deixa eu ver quanto é que custa o plano. Só que ele não é meu cliente ideal. Então, isso gera muita espuma, isso gera muito trabalho, isso tira energia do meu consultor. E a gente, em função disso, a gente começou a bater um papo com os corretores. E percebeu a gente querendo, vender a ideia e a consultoria na parte de inteligência artificial, só que a gente percebeu que o corretor, na realidade, está 50 passos antes. O cara, na realidade, não está nem preparado para discutir inteligência artificial. Ele está para discutir simplesmente o atendimento de WhatsApp dele. Às vezes você chega na corretora, o cara tem lá 5, 10, 20 números de WhatsApp e ele não tem um número centralizado, ele não consegue saber qual é o tempo médio de atendimento dele. E aí começou-se a ter um problema que a gente já tinha sanado, que era o nosso sistema interno. Então, a gente tinha um sistema interno onde a gente faz todo o gerenciamento de WhatsApp. Então, ao invés de você ter lá múltiplos números, você só tem um número que atende todo mundo. Você tem um chatbot que atende. Então, você consegue ver todos os números e métricas dos seus consultores. Isso a gente já usava. E aí, meu sócio, obviamente, o cara esperto, louco para ganhar dinheiro, assim como eu, ele disse, cara, a gente tem como empacotar isso e colocar para o mercado.
Resumindo, a gente criou um braço, chamou 2 desenvolvedores e a gente criou essa ferramenta para disponibilizar para o mercado exatamente para que o corretor tenha acesso a esses dados de forma muito barata, porque a nossa ideia é democratizar o acesso à tecnologia. Então, esse é o propósito da Atendeseg, uma plataforma unificada de atendimento. Por quê? Porque o corretor hoje ele enfrenta muitos problemas, principalmente por não usar tecnologia. E esse uso de tecnologia vai fazer, inclusive, ele ganhar mais dinheiro. Só para que você tenha uma ideia, a gente conseguiu reduzir o nosso time de SDR, que é o pré-vendedor, a gente tinha um time de SDR de 4 pré-vendedores. Hoje eu só tenho um SDR de pré-vendedor. Gustavo está propagando demissão. Não, gente. Essas pessoas elas foram realocadas, certo? Antes que fale, tá promovendo demissão. Não. Esses 3 consultores eles foram realocados para outras áreas. Eu só tenho um pré-vendedor que ele supervisiona a VIX. A VIX hoje ela atende 2 da manhã, 3 da manhã, sábado, domingo, feriado, não tem férias, não tem 13º, infinitamente mais barata do que se você tivesse o time que eu tinha anterior. Então, o que foi que eu fiz? Ganho de produtividade e economia em termos de dinheiro e aumento da minha receita. Esse é o propósito na nossa visão do uso da tecnologia no corretor. E o corretor precisa fazer isso. Gustavo, isso é muito complicado? Não, não é muito complicado. Já desmistificando outra coisa. É caro? Não, também não é caro. Você não precisa entrar com inteligência artificial. Você pode começar com uma coisa muito simples chamada CRM. Gustavo, eu não tenho CRM, é muito caro, eu não sei mexer. Planilha, Trello, já ouviram falar? Pronto, gratuito. Dá para usar no Trello, dá para usar em Excel, dá para usar... Começa. O que você precisa ter é dados. Baseado nesses dados, vocês vão conseguir ter acesso a informações melhores e vão tomar decisões muito melhores. Cara, você já respondeu umas 2 perguntas que eu tinha botado para depois lá, que era sobre essa questão da inteligência artificial nas corretoras e também sobre quais são as ferramentas tecnológicas, né, assim, para utilizar. Então, assim, o Atendeseg ele vem justamente para isso mesmo, para facilitar, dar mais tempo para o corretor de seguros vender, né? Porque você tem lá, perde muito tempo respondendo o WhatsApp, ainda mais assim, demorado, né? É tudo pelo WhatsApp o atendimento? Isso. Hoje, na realidade, ele consegue concentrar 4 ferramentas. Então, ele consegue Telegram, ele consegue Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, tudo isso você consegue interligar dentro da mesma plataforma e todas as comunicações, validações do cliente, tanto de forma ativa, você entrando em contato com ele, quanto ele entrando em contato com você, cai no mesmo local. Qual a vantagem disso? O corretor, ele tem e ele precisa ter a ciência de que ele é gestor e não somente vendedor. E não estou dizendo que ele não vai vender. Gente, vai vender, está no sangue, o corretor vende, ele nasceu para vender. Só que ele precisa entender que chega num determinado estágio, ele precisa delegar tarefa, ele precisa ter uma equipe que vai fazer isso, ele precisa ter braço para preocupar no estratégico. Se ele ficar preocupado se a pólice está assim, se a pólice está assado, se transmitiu a proposta, se não transmitiu, gente, tem uma frase que eu gosto de usar ela, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Só que é o trabalho improdutivo. Então, quem trabalha em ações, e lá a gente tem uma máxima, a gente tem uma reunião, chama CFA, Conhecimento, Formação e Aprendizagem, toda segunda-feira na corretora. E o que é que a gente faz isso? A gente diz, essa atividade minha e do Igor, muda ponteiro? Altera ponteiro? Cara, se altera ponteiro, é para eu e você fazer. Se não altera ponteiro, não é nossa atividade. Óbvio, a gente já está no estágio um pouco mais maduro, já tem uma equipe, mas mesmo o corretor pequeno, ele tem que se preparar para focar. A atividade muda ponteiro? Altera ponteiro, altera. Se altera ponteiro é minha. Se não altera ponteiro, eu posso delegar. E eu vou delegar para quem? Começa com o estagiário. Cara, você falou um negócio que, assim, há muito tempo atrás, a gente estava saindo num congresso no Rio de Janeiro, e com um outro colega, né, o Weber, você conhece, aí a gente sentado... Weber Cassotti. A gente sentado, cara, na van para ir pro hotel, e aí ele estava atendendo um cliente, um sinistro, tá, não sei o quê, Paraná. Aí um cara estava na frente, disse, cara, você ainda atende sinistro, é? Aí o Weber disse, não, é porque esse cliente só quer atender por mim. Não, mentira, ele que atendia mesmo, né? Sim. Mas, assim, claro, em outras praças, o corretor já deixou muito essa parte burocrática, né? Mas a questão da venda mesmo, você perde muito tempo hoje com parcela, vendo parcela de cliente que atrasa, vendo sinistro, e você hoje não está mais na venda, né? O corretor seguro não fica muito na venda porque ele se ocupa muito com essa parte burocrática da corretora, né? Eu acho que isso é o que você falou agora, né? Exato. Se você parar para analisar, e eu não estou dizendo que o cara tem que sair do atendimento por completo, ele tem que focar o atendimento dele nos clientes que valem a pena ser focados. Então, você tem aquele cliente A, aquele cliente B. Então você está categorizando o cliente. Gente, isso é o que acontece. Você precisa categorizar. Qual o cliente em grau de importância para você? E você vai definir quais são os seus critérios. É o critério de relacionamento? É o critério de faturamento? Seleciona aqueles clientes que você vai atender, porque são os clientes que vão fazer
mudar o ponteiro da corretora. Então, esses você chama para você. Então, a renovação dos clientes chaves, a gente continua fazendo. Então, eu tenho grandes grupos aqui, principalmente grupos voltados para a área médica. Alguns eu atendo, outros meu sócio atende. Por quê? Porque são clientes relevantes. Mas aquele clientezinho que ele vai te render, sei lá, 150, 170, 200 reais de comissão de automóvel, porque você já estava acumulando comissão de 10 e o cara tá pichinchando. Aí você entra na HDI, saudosa HDI, e 345 cotações já foram feitas. Então, esse cara não é para você atender. Quem tem que atender é o funcionário. Por mês. Não faz sentido. Aí você pega um comissionamento, que é que você vai ver lá, é um comissionamento que talvez, para a estrutura que você tem, você perdeu dinheiro para manter aquele cliente. Então, é outra coisa que a gente hoje pode se dar o luxo. Existem clientes que precisam ser demitidos. Eu pensei isso essa semana, eu digo, conversando com um colega, eu disse, cara, eu acho que o corretor está realizado quando ele se sente à vontade de demitir clientes. Porque tem clientes que tomam muito o seu tempo e não deixam resultado. Tempo e energia. A gente recentemente teve um caso extremamente curioso, até peculiar, onde era um cliente que ele já vinha 2 anos criando problema na corretora. E aí, dos mais variados possíveis, de ligar, era um cara extremamente bipolar, e ele ligava, esculhambava a nossa consultora, e xingava a consultora, e pedia um boleto. Se você não respondesse ele literalmente em 2 minutos no WhatsApp, ele ligava, mas ele dizia horrores, que uma coisa completamente desproporcional. Resumo, as meninas já tinham verdadeira ojeriza em tratar com ele. Quem é que vai tratar seu fulano? Não quero. Ficou num ponto que só atendia eu ou o Igor. E esse ano a gente se deu o luxo e disse, cara, a gente não vai fazer renovação. Como assim? Não vai fazer renovação. Resumo, a gente entrou em contato com o cliente e a gente disse, olha, infelizmente a gente não vai conseguir seguir fazendo. Mas o que foi que aconteceu? Não, porque a forma como o senhor está conduzindo a nossa relação não está interessante para a gente. Isso nunca aconteceu comigo, então você está me dispensando, você tem a obrigação de me atender. Eu disse, não, eu estou te notificando com forma antecipada que a gente não tem interesse em renovação. Resumo, ele não renovou com a gente, só que a gente vai fazer a conta. Nos últimos 4 anos que a gente estava operando com ele, ele rendeu para a gente meros R$610. O que a gente ganhou com esse cara ao longo desses 4 anos não valia 30% da energia, do desgaste que as nossas consultoras tiveram. Então, cara, tem sim. De vez em quando tem que você dar uma limpa, dar um ajuste. Por quê? Porque às vezes a gente foca somente no dinheiro e tem toda uma situação de energia, de ter seu consultor estressado, porque ele não vai trabalhar bem e ele não vai trabalhar nem naquele cliente e nos próximos 5 ou 10 que ele vai ter no mesmo dia. Você perde o dia. Perde o dia. Mas isso tem que acontecer. E como é que a gente consegue isso, Gustavo? Por exemplo, com o CRM. Se eu não tivesse um CRM cadastrado, todos os dados e os atendimentos que eu tinha feito com ele, por exemplo, num mês, ele ligava para a gente 2, 3 vezes. Todas as vezes ele cobrava boleto, sendo que o boleto foi enviado para ele por e-mail, mas ele tinha, eu não tenho tempo para acessar e-mail não, ou manda para mim pelo WhatsApp. Cara, complicado. Mas enfim, acontece. Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouco sobre um mercado que vocês são experts, né, parte de saúde. Porque recentemente eu participei de um evento aí, com as maiores lideranças do setor, foi um fórum de lideranças do mercado de seguros lá na Praia do Forte. E tinham vários parlamentares também, porque a ideia do mercado de seguros agora também está ficar junto dos parlamentares, porque as coisas se resolvem muito nas leis, né? Então, o mercado tem que estar muito próximo, né? E o presidente da CNSEG, o Diogo, na abertura, ele disse que o Brasil está criando o melhor e mais completo seguro de saúde do mundo, né? Mas, então tem um problema só. É o melhor e mais completo, mas só quem pode pagar é o Elon Musk. Como é que você vê o cenário do seguro-saúde no Brasil? Vamos lá, é a mais pura verdade. Isso aí não tem, é verdade pura, simples e cristalina. A gente tem uma série de obrigações atribuídas às operadoras de saúde que é inversamente proporcional ao que ele tem, muitas vezes, de receita. Ao contrário do que o mercado imagina, onde as margens de operadoras são maravilhosas, o pago um absurdo, é um absurdo o que eles arrecadam versus o que... Gente, a margem é muito pequena. Muito pequena. E eu digo porque os balanços são publicados. Se você for pegar os números das operadoras, há bem pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, as operadoras ganhavam dinheiro, assim como as seguradoras, no resultado financeiro, na aplicação do dinheiro arrecadado. Na margem operacional é muito pequena. Só que o que acontece? Vamos partir para o lado prático da coisa. Você dá um verdadeiro cheque em branco para a operação. Vou te dar um exemplo, nada contra, eu acho sim que tem que tratar, só que a gente tem que tratar isso com equilíbrio. Hoje não existe mais limitação com relação a nenhum tipo de terapia. Hoje, quando você tem vamos trabalhar com a criança que é o mais comum. Se for prescrito para ele 480 sessões, a operadora ela tem que pagar 480
exceções. Não existe nenhum tipo de critério, não existe absolutamente nenhum tipo de possibilidade de se questionar ou de se avaliar. O que é que faz com isso? A operadora hoje, ela está colocando tudo isso na conta. Então, por exemplo, você tem medicações que são absurdamente caras, onde tem algum caminho alternativo, mas se o médico prescreveu aquela que ele quer que seja a mais cara, vai ser aplicado a mais cara. Ah, você está contestando a operação do médico? Não, eu estou contestando o fato de que você coloca 100% da conta na conta da operadora. Muitas vezes você tem obrigações que seriam obrigações do serviço público, onde são atribuídos como encargo para a operadora. E isso, gente, não tem mágica. Vai para a conta. A cada dia que passa, você tem custos mais altos. A maior parte das seguradoras, elas estão operando hoje com margem de reajuste 22%. Se você parar para analisar hoje, ninguém quer operar mais com plano individual. Por que ninguém quer operar com plano individual? Porque quem determina o reajuste é a ANS, que é outra situação que é bem complicada. Ou seja, você diz quanto eu tenho que ganhar, independente da minha margem de operação. Então, isso é muito complicado. Gustavo, qual a solução que você consegue identificar ou que você consegue vislumbrar para que isso aconteça? Discussão. A gente precisa chegar num modelo de equilíbrio onde você possa ter maior respeito a contratos. Qual o problema hoje? E aí eu brinco, é uma frase infeliz, mas é a mais pura verdade. No Brasil, até o passado é incerto. Você tem uma coisa que está determinada hoje, o judiciário vai lá e simplesmente diz, olha, a partir de agora não é desse jeito não, o entendimento é dessa forma. A quantidade de judicializações são assustadoramente altas. Eu me arrisco a dizer que, e aí são dados, que a gente tem o processo de regulação de saúde mais oneroso a nível judicial no mundo. Então, é algo que você não respeita o que está no contrato. Ah, eu acho que é desse jeito, eu acho que tem que ser dessa forma, eu vou lá e ajuizo uma ação. E isso vem com a situação. Tem contratos hoje que não precisariam ter. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro, assim, um exemplo que eu brinco, inclusive, quando eu estou aplicando alguns cursos de treinamento para os consultores. Você tem planos hoje que obrigam você a ter obstetrícia. Só que você tem obstetrícia para uma mulher de 79 anos que nem útero tem. Verdade. Mas tem que dar cobertura. Por quê? Porque o contrato versa. Então, isso complica. A gente poderia ter uma flexibilidade maior, como, por exemplo, discutir contratos onde eu não preciso dessa cobertura. Eu não preciso desse tipo de assistência. Eu posso ter uma assistência menor. Não, eu não quero que tenha internamento. Quero só que tenha internamento. Só que o nível de exigência a nível da Agência Nacional de Saúde, a ANS, é tão alto que não permite esse tipo de situação. Então você fica engessado. Consequentemente, só quem vai poder pagar são os bilionários. Né? E assim, a discussão nesse fórum foi justamente sobre isso. Assim, muitos acham que não dá nem para consertar mais. Porque assim, a ideia é criar um novo marco legal do seguro-saúde no Brasil, como foi feito em 89, né? Um novo marco legal, para criar um novo produto com novas regras, até com limitações. Por exemplo, um grande ícone do mercado, o Molina, ele, conversando há uns 4, 5 anos atrás, ele estava falando sobre fazer um seguro de vida de eventos aleatórios para pagar os custos hospitalares. Ou seja, você teria um seguro de vida que tem um valor. Você vai ter que fazer um seguro de vida de R$1 milhão. Você tem até R$1 milhão para pagar esses custos hospitalares, mas não um seguro-saúde, é um seguro de vida com essas coberturas. Como agora as seguradoras estão criando esses... você contrata só doenças graves, você pode contratar só doenças graves, né? Então, é inclusive um produto que eu acho que vai ter uma adesão boa. Eu acho que a MAG já tinha e a Mafre lançou agora um. Então, eu entendo que passa também por isso, esse tipo de modalidades diferenciadas, onde você vai ter uma previsibilidade. Só que qual é o problema disso para o cenário de saúde atual? Como existe uma precariedade muito grande e os custos da saúde brasileira são absurdamente altos, na realidade, em cadeia mundial, hoje você tem um custo de um hospital de 1 milhão, 2 milhões, 2 palitos. É muito rápido. Então, você não tem controle. Principalmente se você estiver tratando de doenças que têm tratamento continuado, como um possível CA, como uma doença autoimune, onde você tem uso de medicações muito caras. O que a gente precisa equilibrar é a pessoa focar, o contrato, pelo menos na minha visão, é focar naquilo que é prioridade, que também passa por isso. Porque, por exemplo, hoje, a maior parte da preocupação das pessoas é preocupação voltada para o internamento. Ele não tem tanta preocupação com consulta, com exame, porque a consulta com exame ele vai em clínicas populares, por exemplo, ele consegue fazer. Só que quando você entra numa situação, e aí, mais especificamente, eu vou contratar só um plano hospitalar.
Aí ele vai, tem ciência de contrata um plano hospitalar. Só que ele ajuiza uma ação. E aí o juiz vai lá e determina por liminar. Não, tem que cobrir. Independente do contrato. E isso faz com que as seguradoras tenham um receio absurdo de dizer, vou lançar um produto no mercado, só que é um produto que não vai ser respeitado. Então isso dificulta muito a vida da gente. Entendo sim que a gente tem que revisar. É uma coisa que vai ser urgente. Eu entendo que se nos próximos 5 anos a gente não focar, e aí quando eu falo o mercado como um todo, nisso, a cada dia que passa vai ficar mais difícil de operar no mercado de saúde. E aí você começa a travestir contratos, por exemplo, individuais, como um coletivo por adesão. Por quê? Porque o coletivo por adesão ele hoje permite um reajuste maior do que o plano individual. Aí o plano individual acaba. Só que na realidade é o famoso jeitinho brasileiro, que na prática não deveria acontecer, mas que hoje infelizmente acontece. É verdade, é verdade. Inclusive, várias seguradoras saíram do coletivo por adesão, né? Tá cada vez mais difícil fazer um coletivo por adesão também. Também, perfeito. Mas o plano de saúde, né, o seguro-saúde, tem pesquisas aí que são muito caro, como eu falo, é caro de as pessoas querem sempre contratar, né? Mas no mercado de seguros tem alguns seguros que ainda tem uma baixa penetração na sociedade. Eu estava conversando com o executivo do setor aí, sobre o tamanho, né, e a baixa penetração de alguns ramos de seguro no Brasil. E ele fez uma afirmação que, assim, eu até acho que ele tem certa razão, que ele acha que existe um problema de distribuição. E, recentemente, no podcast dos nossos amigos do CSP Bahia, o meu nobre amigo Rogério Araújo, né, o ídolo do mercado. Um expoente da área de benefício. Até agradecer ao Rogério pelo livro que ele mandou, os Big Players do seguro de vida, muito bom. Já li, tem que ler aos poucos, porque a absorção demora um pouco. Mas ele é um expoente na área de benefícios, né, seguro de vida principalmente. E ele falou que falta oferta. Quer dizer, um executivo do seguro disse que o problema é distribuição, e um grande expoente do seguro de vida disse que falta oferta. Você, na corretora agora na VSI, vocês começaram, não recentemente, mas há algum tempo, começaram com esse trabalho de ofertar o seguro de vida, né, que tem muita coisa a ver. Como é que está indo esse trabalho? Você concorda também que nós temos um problema de oferta e distribuição? Concordo. E aí a satisfação, mandar um abraço para o amigo Rogério, é um ídolo, como o Érico colocou, um expoente. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente no evento da Sul América. Assim, o cara é fantástico, fora da curva. Mas, enfim, eu concordo 100% com ele pelo seguinte, e a gente tem como comprovar isso por números. Eu brinco que os números não mentem, né? Ele até pode travestir a informação, mas ele não mente. O que, na nossa visão, tem é porque existem produtos que eles não permitem a distribuição individualizada. Por quê? Porque a margem para ele é muito pequena. E aí eu acho um pouco infeliz a colocação por parte de algumas seguradoras. Não vende porque não oferta. De fato tem, mas será que essa oferta para o corretor empreender força de trabalho, empreender um funcionário, vai trazer o retorno financeiro para ele? Muitas vezes não. Então isso não é atrativo para o corretor. O corretor, enquanto empresário, ele precisa ver receita também. Então as seguradoras cobram muito para você vai ofertar o residencial, você vai ofertar o residencial. Legal, quanto é que eu vou ganhar no residencial? Não vale a pena meu esforço e meu trabalho. Só que isso não significa dizer que ele não pode ganhar dinheiro com isso. Ele tem que montar estratégias onde, por exemplo, ele fecha parcerias. A gente tem algumas ações que a gente faz para produtos de ticket mais baixo, eles serem feitos em atacado e não a varejo. É o embedded. Exato. Então, hoje, por exemplo, a operação de seguro de vida, a gente realmente consegue comprovar que é falta de oferta. Por quê? Porque a oferta, quando feita de forma estruturada, o que a gente chama de oferta de forma estruturada? Na dor do cliente. Vou te dar um exemplo. A gente fez algumas ações, porque a parte de tráfego fica toda conosco. A oferta direta do seguro de vida, ele não gera atenção. Ou seja, o cliente ele não vem, ele não clica, ele não compra. Só que a gente foi muito feliz que a gente fez um anúncio. Foi um anúncio que deu mais resultado, até hoje ele está rodando. Onde a gente colocou o seguinte: você sabia que existe seguro contra câncer? Clique abaixo e saiba mais. Cara, gerou uma quantidade de cliques absurdo. Só para você ter ideia, a gente desceu o ticket, a gente desceu o valor do lead de 12,45 para 1,32. Ou seja, tem uma quantidade absurda. Obviamente, trata-se de um cliente de topo de funil, é um cliente que é curioso, mas ele já deu a abertura para você falar para ele sobre outras situações, onde você vai explicar que nada mais é do que uma doença grave, atrelada ao seguro de vida, mas o cara já quis te ouvir. Quando você vai falar, e na minha visão é muito numa situação cultural, ou seja, ele não consegue enxergar valor naquele produto, por quê?
Aquelas velhas máximas que a gente já sabe. Vou deixar pro Ricardão, que é uma bobagem. Mas é uma bobagem que com 20 minutos de conversa você consegue desmistificar. Só que qual é o problema? Ele queria te ouvir. E aí o corretor precisa ficar atento em criar estratégias alternativas para que ele consiga a atenção. Hoje o ativo mais importante é a atenção. Outro exemplo que a gente foi muito feliz fazendo algumas ações voltadas para o seguro de vida. Falando sobre a proteção da renda. Então não estou falando, obviamente, na situação do Rogério, dos caras que são os mestres do seguro de vida, ele pode se dar o luxo de falar diretamente do seguro de vida porque o cara quer ouvir ele só por ser ele. Exatamente. No nosso caso, mais especificamente a nossa corretora que não tem toda essa expertise de seguro de vida, como o pessoal de superação, que eu tenho uma satisfação enorme de participar do grupo, um abraço para o Eliseu, lá você percebe que os caras são demandados para o seguro de vida e mesmo assim eles precisam desmistificar alguns pontos. No nosso caso, que está começando no seguro de vida, você tem que criar caminhos alternativos para o cara querer te ouvir. E aí sim, bem preparado, tecnicamente pronto, aí você vai conversando, explicando, para se chegar, agora, legal, você topa contratar, topa. Isso é um seguro de vida. Velho, assim, essas partes são técnicas de venda. Assim, na verdade, o cara quer comprar um carro, você quer vender consórcio. Mas, na verdade, o cara não quer comprar um consórcio. O cara quer um carro novo, quer uma casa nova, né? Então, assim, às vezes o cara se preocupa muito em mostrar o produto, quando, na verdade, tem que resolver uma dor. Com a dor do cliente, né? Isso é algo que... Mas, assim... Como o corretor de seguros ainda não está muito preparado nessa questão da oferta, de conhecer como ofertar nesse trabalho. Eu não sei se você tem algum trabalho nesse sentido de Hoje treinamento. A gente meio que parou a parte de treinamento, até porque demanda um tempo enorme, mas eu tenho muita vontade, até porque eu brinco que eu vendo, mas minha paixão é ensinar. Então, eu tenho um interesse em voltar, em bater um papo com os corretores, me coloco à disposição, a gente tem alguns grupos aí que eu participo, alguns corretores em específico eu dou alguma mentoria, mas... É uma paixão que eu quero voltar em breve, ajudar o corretor aí a tentar fazer uma oferta um pouquinho mais qualificada, ajudar um pouquinho a ele, principalmente essa parte de internet, tecnologia, que alguns ainda deixam um pouquinho de dinheiro na mesa. Ainda tem um poder aí, digamos assim, que não é tão lapidado por parte do corretor. Ele tem um potencial técnico gigante, mas às vezes a oferta ele deixa um pouquinho a desejar. Bom, nós estamos já caminhando já para o final do nosso bate-papo, né? Assim, passa rápido pra caramba. Né? Quais são as tendências atuais do nosso mercado, assim, dos seguros? O que você acha que os corretores deviam dar atenção? Então, hoje, se a gente for falar de produto hoje, depende muito do perfil e da estrutura do corretor. A gente hoje, como você bem sabe, a gente é um apaixonado pelo segmento de saúde. Por quê? Obviamente, faturamento. É o que mais gera receita. Depois dele, na nossa visão, consórcio. A gente está muito atento para a situação do consórcio. Em terceira escala, o vida, que é uma situação que gera uma comissão recorrente, que é exatamente para evitar aquela sazonalidade. Tô rico, tô pobre do corretor. E isso acontece. Então, hoje, a destacaria esses 3 pontos. Porém, um ponto que muitos corretores ainda não se atentaram é que ele não pode, pelo menos na nossa visão, no nosso planejamento dos próximos 5 anos, a gente não quer se portar somente como corretor. Como assim, Gustavo? A gente quer se portar como hub de soluções. Gustavo, o que seria hub de soluções? Eu quero criar relacionamento com a empresa, que até porque nosso foco é empresarial, onde a empresa se sinta à vontade em falar quais são os problemas que ela está trazendo para mim. Então, por exemplo, hoje a gente já tem parceria com empresas que não são do nosso segmento. Vou te dar um exemplo, a gente se tornou parceiro de uma empresa chamada Solids. Essa empresa, na realidade, ela tem ferramentas de solução para RH. Por quê? O meu foco de trabalho para vender o saúde é o RH. Só que muitas vezes eu não entro pelo plano de saúde. Eu entro pelo relógio de ponto. Eu tenho uma outra operação aqui que a gente está operando muito. Por exemplo, hoje é uma prática, inclusive, até lembro os corretores, a gente está no Setembro Amarelo, programa de saúde mental. A gente tem hoje parceria com uma empresa onde ela faz toda a parte de saúde mental. Só que eu, quando vou no cliente, que eu vou visitar de forma, digamos assim, proativa, eu identifico. Oi, você está passando algum problema com a equipe? Tô, cara, muito problema, muito menino novo, muita menina nova, sofrendo de ansiedade. Legal, tem uma empresa aqui para você. E ao passo que eu entro com esse produto, que não necessariamente é um seguro, vem um seguro para mim, porque eu já criei relação de confiança com o cara. Então, muitos corretores eles estão indo focado no produto e tenta focar na dor do cliente. Tenta identificar o que é que a empresa precisa.
Muitos casos, por exemplo, do consórcio que a gente percebe, o cara quer trocar um carro. O cara já faz o seguro com você há 5 anos, só que você não sabia que o cara estava querendo trocar o carro. A gente fez isso agora, tem uma ação da Porto Seguro, todo mundo deve ter participado, 50% de redução e tal, aquela coisa toda, agora no mês de agosto. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em contato com o cliente e questionar para ele qual a pretensão dele de trocar de carro. Só isso. Não vamos fazer outra coisa. Simplesmente vamos chegar assim. Vamos ligar pro cara. Oi, Érico, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tô ligando. Tá tudo bem? Tá precisando de algum auxílio? Não, tudo legal. Ó, a gente tá fazendo um levantamento aqui, que a gente tá firmando uma parceria com o Porto Seguro. Oi, você tem pretensão de trocar o carro? Ah, cara, tô doido pra trocar meu carro em janeiro. Legal. Será que você acha que faz sentido para você a gente fazer um consórcio? Porque a gente tá com a redutor aqui. Cara, a gente vendeu e vendeu bem. Então, são alternativas que hoje já estão na mesa do corretor, só que o caminho de entrada é um pouco diferente. Então, o produto ele vai ter a mesma coisa que o empresarial. Cara, não entra para vender o empresarial, entra para vender consultoria. Se especializa em fazer o levantamento de risco da empresa e você entra pelo cara, não pelo seguro, mas você entra para o cara ofertando para ele uma consultoria de avaliação de risco da empresa dele. É porque também outra dificuldade do corretor de seguros é fazer essas parcerias, né? Você sabe que o corretor de seguros tem uma dificuldade grande. Isso tem muito, assim, quando eu vejo o mapa do Brasil, eu vejo ele separado em duas partes, uma parte de cima e uma parte de baixo. Quando você chega para a parte de baixo, você vê mais parceria de possibilidades. Corretor. Na parte do mapa, do meio para cima, do norte e nordeste, você vê muito pouco corretor com parcerias com outros corretores. É difícil isso. Não sei, por algum medo de perder o cliente. Não sei, eu não entendi ainda o que medo seria esse do corretor de seguros, mas é algo que eu vejo você falando em parcerias, eu vejo sempre... Lembro que aqui no Nordeste é meio complicado. Hoje eu brinco que o próprio mercado ele tendenciona para o caminho do coletivo. O corretor que ele ficar isolado, ele vai ter uma dificuldade dobrada. Em que sentido? Gente, ninguém é bom em tudo. É muito legal, eu brinco sempre, é uma frase horrível, mas enfim. É melhor um pouco de alguma coisa do que muito de nada. Então, às vezes, o cara fica focado, é meu cliente, legal, bacana. Você só está vendendo para ele um automóvel, cara, você não vai vender outra coisa. Então, faz o seguinte, você não tem expertise para trabalhar, por exemplo, no saúde. Cara, fecha a parceria com outro corretor. Faz uma parceria onde seja boa para você, boa para ele. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou vender o saúde. Ou eu não tenho estrutura para vender o saúde. Legal, vamos fazer o seguinte, Gustavo. Meu cliente tem interesse no saúde, eu vou te indicar, com esses e esses termos, eu vou ganhar XYZ, você vai ganhar ZY. Tá bom para você, tá bom para mim? Tá, legal. Terceiriza. Ou, por exemplo, eu não tenho expertise em trabalhar seguro de vida. Legal, vamos fazer o seguinte, cara. Você trabalha meu seguro de vida, você vende na minha carteira, você fica, sei lá, com o AG e eu fico com o vitalício e a gente reduz o vitalício. Cara, por quê? Porque você não vai conseguir, exceto se, não, vai virar o meu core business, eu vou mudar de operação ou eu vou me especializar nesse novo segmento. Por exemplo, cada novo segmento que a gente entra, a gente se prepara no mínimo 6 meses. Por quê? Porque eu não quero entrar como sendo só mais um, então a gente tem que ter algum diferencial. É o que eu digo para o corretor. A não ser que você queira abraçar aquele produto, mas do contrário, vou dar um exemplo nosso. A gente tem uma estrutura interessante, porém, tudo que vem de seguro garantia para mim é parceria. Sim. Eu tenho parceria com o Igor Nunes, que é um parceiraço, um abraço, Igor. Eu não tenho a expertise do negócio, e é um negócio que demanda, então o que é que eu faço? Igor, é garantia? Toma aqui, tá com você. Seguro empresarial, local, a gente até tem algumas apólices, mas quando partiu para um risco um pouco mais alto, a gente já tem um parceiro que vai tratar essa situação. Por quê? Porque senão eu vou empregar tempo, energia, esforço em algo que eu não tenho como minha atividade final, como meu core business. E isso vai me gerar, vai me tirar dinheiro. Então é bacana fazer isso. Eu tenho faço um paradoxo, né, do corretor de seguros que tem todas essas possibilidades de negócio e vende só um produto, como aquele cara que tem uma chácara. Você também anda... Você agora é dono de chácara sou do também. Agro, agora eu estou virando do agro. O corretor tem uma chácara com uma mangueira lotada de manga. E todo dia de tarde ele vai lá, bota a cadeirinha, olha para a mangueira e diz, aquela manga é toda minha. No dia que eu quiser chupar, eu chupo. A manga apodrece no pé, cai no chão e o corretor nunca colheu nenhuma. Então, assim, exatamente as possibilidades são grandes, ele não quer atuar e não quer que ninguém atue. Não quer que ninguém faça, não quer fazer parceria com ninguém. Mas vamos para o final, Vamos tranquilo. Se você pudesse criar um seguro para qualquer coisa do mundo aí, o que seria? Cara, que pergunta interessante. Pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Cara, para mim, fome.
Se tivesse uma situação que dissesse assim, cara, tem um seguro contra a fome, você está com fome, tá. Você vai acionar sua pólice e você vai ter sua fome sanada. Porque eu não consigo, inclusive, graças a Deus, a gente faz parte de algumas ações sociais. E é muito desumano a pessoa falar que você tem possibilidade de crescer na vida, você pode ser o que você quiser. Cara, você tem que ter um step mínimo para isso. Nada, o cara não consegue evoluir com fome, cara. Não tem condição. É o mínimo do mínimo que o cara precisa até para pensar, para ter um pensamento minimamente estruturado, o cara tem que estar pelo menos alimentado. E a gente percebe, por incrível que pareça, mesmo com todas as ações, tem algumas ações do governo acertadas, mas enfim, ainda tem muita gente passando por fome. Principalmente você vai no interior do estado, tem muita gente em atividade precária. Eu acho que se tivesse, eu faria uma apólice desse tipo. Não sei como seria, mas estaria. Faria um sucesso imenso. Imenso. E assim, qual é a sua atividade favorita aí para relaxar depois daquele dia que foi pesado? Cara, hoje, eu brinquei agora o agro, é minha chacrazinha. Eu vi uns coelhinhos lá do Instagram. Cara, eu tenho lá, tem uns coelhinhos, tem uns bichinhos. Pra mim, minha atividade que me revigora é me mandar pro interior, ficar no meio do mato, na minha rede, quietinho, lendo meu livro, quieto, simplesmente sem ser interrompido. Eu acho maravilhoso. Eu vi uns coelhinhos lá e você dizendo que o coelho tem muito mais um novo. O coelho ganha de mim, tá? Rapaz, eu acho que você se inspirou nesse aí, porque lá tá complicado. Lá a gente deve ter uns 40, 50 coelhos lá agora rodando. E para terminar, se você pudesse jantar aí com qualquer pessoa, quem seria e por quê? Cara, que pergunta legal. Eu acho que com meu pai. Hoje, na realidade, eu tenho um pai maravilhoso, mas eu perdi meu pai com 5 anos. Então, eu não consegui conviver com meu pai. E eu queria trocar uma ideia com ele. Porque tudo que eu sei dele, embora eu tenha alguma lembrança vaga dele, tudo que eu sei dele foi que minha mãe ouviu. Minha mãe falou, minha mãe me disse. Embora eu tenha um pai maravilhoso, meu pai Oliveira, pai, te amo. Minha mãe casou de novo, sensacional. Cara, melhor cara do mundo é meu pai Oliveira. Mas meu pai biológico, Antônio, eu queria trocar uma ideia com ele. Sentar, tomar uma cerveja, que ele gostava de tomar cerveja, e trocar ideia com ele, para entender, cara, a cabeça dele. Eu fico curioso às vezes. Eu acho que seria a pessoa que eu ia bater um papo. Show de bola. Então, agora as considerações finais. Fique à vontade. Bacana. Então, cara, queria deixar um abraço, agradecer pelo convite, dizer para o corretor, gente, procurem entender, fazer parceria, conversar com outros corretores, tentar estudar um pouquinho sobre o mercado, montar estratégias, criar uma situação estruturada para a corretora de vocês. Às vezes a gente se perde muito em burocracia, em processos diários que fazem com que a gente não foque naquilo que nos traz rentabilidade. E como mensagem final, tem uma ordem que hoje eu consigo dizer, Érico me conhece da época que eu era gordo pra caramba, mas um boi Nelore, 50 quilos a mais do que eu tô hoje. Saúde, família e trabalho. Não invertam essa ordem, porque senão dá problema. E se Érico puder, redes sociais, deixar o Instagram, quem puder seguir lá, a gente volta e meia tá dando umas dicas, @gustavandrade.antônio. Então, obrigado, Érico. Show de bola. Pra gente foi uma satisfação receber você aqui, cara. Você é um player do mercado que faz muita diferença. Então, quando eu disse eu vou começar esse podcast, eu disse, vou chamar o Gustavo, que ele tem conteúdo. A gente vai fazer um podcast muito bom. Espero que todos tenham gostado muito desse podcast. Foi feito com muito carinho com vocês. O primeiro episódio, o number 1. Dê uma moral aí pra gente. Se inscreva no canal. Tá? Ative as notificações para sempre estar por dentro dos nossos conteúdos. Um abraço, até a próxima.